Oi, decidi fazer esse vídeo diferente dos que eu já tô acostumado a fazer e essa vai ser uma tier list sobre todos os stands de JoJolion. E já esclarecendo aqui, a lista não vai ser sobre qual stand é mais forte, e sim sobre a minha opinião sobre cada um deles. Então, caso tenha alguma discordância com a posição dos stands, você tá livre para discordar dela. Era só isso que eu tinha para dizer e agora fiquem com o vídeo. Então, começando a lista, o primeiro stand vai ser o Soft and Wet do Josuke. Ele consegue roubar as coisas com as bolhas de sabão dele, consegue roubar objetos materiais e imateriais, como um objeto inteiro ou o som de algo. E também tem o Go Beyond, que eu explico melhor no vídeo que eu vou deixar no card, que eu deixo ele bem completinho. Ele eu já vou deixar no S direto, que ele é Gold. O Soft and Wet é muito foda. Agora o próximo é o Fan Fan Fan. Esse daqui foi o primeiro stand que o Gap enfrentou. Já deixando claro que eu tenho uma raiva enorme contra esse stand. Ele funciona da seguinte forma. Caso o usuário esteja acima do oponente, como um andar acima, e o oponente machucar as mãos e os pés, vai formar uma marca naquele lugar e o usuário vai poder controlar aquele membro. Só que para isso funcionar, ele precisa ter noção da posição do inimigo e estar acima dele, como eu falei antes. E eu não consigo imaginar como que usaria isso. Eu odeio esse stand, não dá pra usar de jeito nenhum. Tem que ser muito específico, chega a ser inútil. Então eu vou deixar ele aqui no E. Só não vai pro F porque ele não vai matar o usuário. O próximo é o California King Bad da Daya. Ele também eu acho um stand muito foda. Ele... Caso a pessoa importune ela, tenha, pelo que eu me lembro, tenha alguma coisa como o dó dela, tenha a pena dela, ou trate ela como uma inimiga, o inimigo vai perder uma memória, e essa memória vai sair pelo seu olho ou pela sua boca em formato de uma peça de xadrez. E caso a peça de xadrez se quebre, a pessoa vai perder a memória para sempre. Isso também pode valer para o stand da pessoa, porque se ele esquecer de seu stand, ele não vai poder usar ele. Eu gosto pra caralho desse stand, então eu vou botar ele aqui no A. Agora o próximo é o Born This Way. Esse daqui ele também tem uma habilidade bem específica, mas eu acho ele muito legal. Ele funciona dessa forma. Caso a pessoa abra algum objeto, como uma porta, um livro, ou até mesmo um celular, se for daqueles de abrir e fechar, ele vai surgir de algum lugar e vai começar a perseguir o alvo até que esse objeto seja fechado. Então, conforme ele vai indo para cima de você para te atropelar, o clima à sua volta vai começar a congelar, vai tudo ficar muito frio, até um ponto que você não consiga nem abrir os olhos. E esse stand, ainda por cima, é automático, então é muito difícil se esquivar dele, sem que se ache usuário. Então, por conta disso, pra mim, ele também vale estar no A. Agora, o Paisley Park da Yasuo. Você basicamente tem um GPS para todo canto que você vai. Você nunca vai se perder porque ele vai estar lá para te ajudar. Ele pode entrar também nos objetos tecnológicos e caçar qualquer informação. Ele pode hackear alguns sistemas, ele pode entrar nas câmeras. Ele pode te guiar para o melhor lugar e ele também pode salvar de qualquer situação arriscada, caso seja a única forma de proteger o usuário. Então, para mim, ele é Gold também, ele é muito boggers, ele vai no S. Próximo, o nome dele é Les Feiles, eu não sei pronunciar isso, é francês, parece. O usuário dele é basicamente uma rua. Ele fica debaixo das folhas dessa rua e caso alguém pise nessa folha, ele vai te mandar para um local e logo depois vai te trazer de volta para onde você estava antes, só que numa velocidade bem rápida. Ele não daria para alguma pessoa ter, basicamente, então eu vou colocar ele no F. Agora, o Nut King Cow, o stand do Joshu. Ele basicamente tem a habilidade de criar porcas e parafusos no corpo das pessoas. Por exemplo, ele pode separar a sua mão do seu corpo com porcas e parafusos, arrancando ela, ou pode grudar ela no de outra pessoa, fazendo isso também. E eu acho o stand muito foda, pena que o usuário é um esquisito. Se o usuário não fosse tão fodido que nem ele, poderia ter uma utilidade maior. Mas como eu gosto dele, eu vou colocar ele aqui no A também. Agora é o Paper Moon King, que é o stand do Tsurugi. Ele consegue fazer um origami com qualquer objeto praticamente. E desse origami, caso alguma pessoa encoste nele, de certa forma a pessoa vai ter os seus sentidos meio fodidos. Como aconteceu com a Yasuo, você vai tocar nele e você vai começar a ver todo mundo com o mesmo rosto. Ele é um stand legal, só que eu não gosto tanto assim dele porque eu acho ele um pouquinho mal explorado. Então eu vou colocar no C. Não, vou colocar ele no B. O King Not, um stand do melhor pai de Jojo, basicamente.
Do Norisuke, lembrei. Já vou botar ele aqui no B, porque ele não tem nenhuma capacidade destrutiva ou nenhuma capacidade em combate, mas ele consegue rastrear o cheiro de algo e a partir daí descobrir o que eles estão procurando ou descobrir onde é que pode estar. Ele é legalzinho, mas, como eu falei, ele não tem nenhuma capacidade física de combate ou algo contra seu oponente. Agora é a vez do I Am a Rock, do Yotsui Yagiyama. Bom, eu acho que eu vou colocar ele no B também. Ele faz com que a pessoa que o usuário toque se transformar como se fosse um imã, só que de algum objeto em específico que o usuário escolher. Por exemplo, se ele tocar, não sei, e querer que algumas castanhas grudem em você, vai começar a juntar várias e elas vão começar a ir na sua direção e te esmagar. É divertido até esse stand, eu teria ele. E agora, o próximo é o Speed King do Jobim. Esse aqui é muito foda. Ele já vai pro A direto. Ele consegue acumular calor em uma superfície. Mesmo que a distância seja muito pouca, o Jobim consegue usar de uma forma muito foda, que é nas veias do inimigo. Ele pode colocar o dedo sobre a veia do pescoço da pessoa e assim esquentar o sangue dela e matar a pessoa também. E ele também pode acumular o calor em algum objeto e a partir desse objeto que a pessoa tocar, esse calor vai ser transmitido para ela. Então é um stand que eu acho ele muito bom para algum tipo de assassinato. Agora o próximo é o Dubiwa, o stand do Rock Human que eu sempre esqueço o nome. Ele é um stand automático e caso a pessoa comece a respirar, a partir da respiração da pessoa, ele vai criar esse stand. Esse stand vai se formar e vai ser como se fosse uma espécie de tornado que vai cortar a pessoa, vai girar em volta dela. O que pode ser fatal, mas se a pessoa descobrir a habilidade, ela pode counterar ela. Eu gosto muito desse stand, eu sou bastante fã de stands automáticos, então pra mim ele vai ficar no A também. O próximo é o Love Love Deluxe, que é o stand da careira, que é uma contraparte da Yukako. Igual ela, o stand também envolve cabelo, só que nesse caso, ela pode fazer crescer cabelo nas pessoas, em objetos, e também a forma que ela mais usa é para colocar cabelo na comida para conseguir ganhar comida de graça. Mas diferente da Yukako, esse stand não apresentou muita vantagem para combate. Então, ele só faz crescer cabelo mesmo. E se a pessoa atingir uma certa distância da careira, o cabelo vai cair. Então não dá nem para abrir uma clínica de implante capilar, porque a pessoa vai voltar, vai pedir o dinheiro de volta e se lascou. Então eu vou colocar ele num D. O próximo é o Scoot Key número 1, que é o stand de um daqueles Apex Brothers. Bom, esse daqui, ele é bem simples de entender. Ele tem uma mão de pedra e o que ele tocar com a sua outra mão vai ser transferido para essa mão. Parece bem ruinzinho, mas dá pra quebrar um galho. Ele ao menos funciona pra alguma coisa melhor do que o da careira. Então, pra mim, ele vai ficar no C. Agora, o Scoot Key número 2, que é o stand do outro irmão. Ele me lembra um pouco o Purple Haze, já que ele também tem uma espécie de gás venenoso, só que esse gás também impacta no usuário. E para ele não tomar o dano desse gás, o stand fica escondido dentro de uma bola de futebol. E ele funciona em combinação com o Scoot Key número 1, que se o irmão dele colocar a mão dentro da bola, ele pode passar o gás para outra mão e mandar para o adversário. Ele só funcionaria em conjunto com isso. E como ele faz mal de certa forma para o usuário também, eu vou colocar ele no D, junto com o da careira. Agora o Vitamina C. Esse daqui é muito poggers. Ele já vou botar aqui no A direto. Ele tem várias mãos, ele tem uma espécie de várias mãos. E essas mãos colocam digitais nas coisas. E caso alguém toque nessas digitais, o corpo da pessoa vai de certa forma começar a amolecer. E vai ficar no estado líquido. A pessoa assim não pode fazer nada, não pode se mexer direito, ela fica muito aberta a ser torturada, qualquer coisa pode causar um dano muito forte na pessoa, então ele vai ficar aqui no A. Agora é o Killer Queen do Yoshikage Kira. Vou colocar ele no A também. Eu gosto um pouco mais dele do que o do Yoshikage Kira da parte 4. Porque nesse caso, de certa forma, as explosões dele funcionam com bolhas, como o Stray Cat. E o que eu acho a melhor parte é que o Sheer Hurt Attack dele, ele consegue decidir o tamanho. Ele pode fazer algum pequenininho só para estourar o coágulo dentro do corpo de uma pessoa, ou pode fazer vários bem grandes que tem uma explosão muito forte. Eu gosto pra caramba desse, então pra mim ele merece ficar no A.
O próximo é o Soft and Wet do José Fume, mas como de certa forma ele também é o Soft and Wet, eu vou pular. Agora é o Walking Heart da Rato. Olha, ele foi bem mal explorado na minha opinião, só apareceu uma vez pra nunca mais. E tem uma habilidade um pouco sem sal na minha opinião de fazer o calcanhar da pessoa crescer de certa forma e ficar pontudo pra esfaquear o inimigo. É bem simples, mas o Araki mostrou muito pouco. No máximo que a gente viu é que ele pode escalar paredes. Isso é muito bom. Então ele vai ficar num C. Agora, o Space Trucking da Kato basicamente, ele pode colocar objetos entre as cartas. E se você virar essa carta, esse objeto que está escondido nela vai sair. E o máximo que mostrou também é que ele pode colocar objetos bem grandes entre as cartas, como uma cadeira ou até uma pessoa. Então, eu acho que por conta disso, ele merece ficar no C, já que para combate em si ele não vai ter muita vantagem ou nenhuma. Mas eu acho que o Space Trucking ele ficaria melhor na mão de algum traficante, que aí poderia colocar entre as cartas a droga e pro lugar vender e ninguém descobriria. Olha que perfeição! Agora o Milagroman. Ele não tem um usuário definido e funciona praticamente como uma maldição. A pessoa que tiver com esse stand vai ganhar dinheiro de forma infinita, só que ela não vai conseguir gastar esse dinheiro. Toda vez que ela gastar, o dinheiro vai voltar para ela de alguma forma. E vai chegar num ponto que a pessoa vai ter tanto dinheiro que ela vai começar a se afogar nesse dinheiro e vai morrer basicamente. E caso você tente destruir as notas, não vai dar porque elas vão, de certa forma, se regenerar e vão se multiplicar. A única forma de se livrar desse stand é fazendo outra pessoa rasgar uma nota dele. Por conta disso, ele vai ficar no F porque ele basicamente pode matar o usuário. Agora o Blue Havaí do Dolomite. Esse é um stand que eu particularmente não ligo tanto assim pra ele. Ele, caso alguma pessoa encoste com algo do usuário, como um dente, algum objeto da pessoa, o stand de certa forma vai possuir ela e ela vai entrar no estado de zumbi. Que nesse estado, a pessoa ela só vai poder andar em linha reta, de forma linear, com o objetivo de infectar o alvo. E para infectar, ele precisaria entrar em contato com os fluidos corporais da pessoa, como o sangue, a saliva e por aí vai. E assim, o alvo seria atingido pelo Blue Havaí. E assim pelo controle do Dolomite. Eu vou colocar ele no C também. Eu reconheço que ele é fortinho, mas é uma pessoa por vez que pode pegar. E agora é o Dog Style do Rei Mamezuko, mais conhecido como um dos personagens mais subestimados. Ele me lembra um pouco o stand da Jolene, só que diferente da Jolene, o seu corpo não se transforma em fios, e sim ele se descasca como se fosse uma maçã. O Rei Mamezuko consegue usar esse stand muito bem. Ele consegue descascar o seu braço e usar ele como uma besta para atirar nos outros. Ele consegue se descascar inteiro, por exemplo, e se fingir de morto. Então, pela forma que o Rei Mamezuko usa ele e dá pra ver que ele pode ser bem versátil, na minha opinião ele vai ficar no B. Agora o próximo é o Brainstorm, do Urban Guerrilla. Então, esse stand ele tem uma forma de um vírus, e caso esse vírus encoste em alguém, ele vai penetrar a pele da pessoa e vai entrar no corpo dela. E caso entre no corpo, ele vai começar a causar hemólise, uma quebra dos glóbulos vermelhos da pessoa. E quando ele fizer isso, vai causar alguns buracos no corpo. E para esse vírus não se espalhar, a única forma é a pessoa cortar o membro. Eu acho ele um stand muito criativo. E a única fraqueza em si dele é porque caso ele não entre na pele a tempo, a pessoa pode lavar o lugar com água e se livrar dele. Mas por conta dele ser tão forte assim pra mim, eu vou colocar ele no A. Eu teria esse stand com certeza. Agora esse daqui, Ozone Baby. Eu amo esse stand, eu amo ele. Pra mim esse stand aqui é o mais poggers que o Araki já fez. Pra mim ele vai pro S direto. Ele tem duas formas, mais ou menos. A primeira é uma espécie de casinha de Lego e a segunda é esse negócio que parece uma cadeira verde esquisita. Ele funciona assim. No local que essa casinha de Lego tiver, num raio de 100 metros, ele vai começar a diminuir a pressão da atmosfera naquele raio. Assim, alguns objetos que estão ocos vão começar a colapsar, a pessoa vai ter hemorragia nasal, vai começar a sangrar, o olho da pessoa pode sair, pode explodir. É um stand muito perigoso e ele não afeta o usuário. E caso ele pegue essa casinha, ele vai ser o centro de onde está a despressurização. Então, por conta dele ser tão criativo assim,
pra mim ele vai ficar no S direto, não tem jeito. Agora, o próximo é o Dr. Wu do Wutomuki. Bem, o Wutomuki sabe usar ele bem, sabe usar ele muito bem. Ele consegue transformar o corpo dele em várias partículas, só que ele não controla elas em si. Ele precisa de outros fatores, como o ar, como o ar-condicionado. Mas caso as partículas entrem em alguém, essas pessoas vão ter uma espécie de alergia a elas. Eu não teria esse stand porque eu não saberia usar tão bem igual o Wutomuki, e também porque de certa forma seria inútil na minha mão. Então eu vou colocar ele num D, porque ele de certa forma ainda vai ter sua utilidade. Agora o Awakening Tree Leaves da Mitsuba. Bom, ele funciona de uma forma bem simples. Ele consegue fazer vetores e para o local onde esse vetor estiver apontado, ele vai empurrar a força para aquela direção. Ele é bem fácil de entender e ele é bem forte. E eu vou colocar ele no S direto por um motivo muito específico. Ele me ajudou na minha prova de física que envolvia vetor. Então ele merece ficar no S. E por último, a gente tem o Wonder of You, o stand do Toru, o vilão principal. Ele consegue manipular a calamidade, que é como se fosse uma lei natural, um azar infinito, e caso a pessoa esteja atrás dele com vontade de causar mal ao stand ou ao usuário, vai acontecer várias desgraças em torno da pessoa que ela de certa forma não vai poder escapar. E isso só vai acabar quando ela morrer ou quando ela perdeu o desejo de perseguir. Ele também, eu expliquei ele bem melhor, bem mais completinho no vídeo que eu também falei do Soft and Wet. Então eu recomendo verem depois. Então, ele, pra mim, ele vai pro S. Ele é praticamente invencível. E a minha tier list ficou desse jeito. Com os stands que eu mais gosto, até os que praticamente não têm utilidade, conhecido como fan, essa bosta. Mas então o vídeo foi esse. Caso tenha alguma discordância de algum stand que eu coloquei nessa lista, pode comentar que eu vou ouvir sua opinião. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.